família reuniu, a família Perobelli, e tinha aproximadamente mais de 150 pessoas nesta reunião. E o interessante é que eu estava nesta aniversário e o Espírito Santo começou a contar a vida de umas 5 ou 6 pessoas. E eu falei, como eu vou chegar nessas pessoas, porque eu não conheço, a família é grande. Parte da família eu conheço, parte da família eu não conheço, né? E mais de 70% da família é evangélica. Nesse aniversário, só estava cantando um hino, e a gente sentindo a presença de Deus nesse local. E eu falei, e agora? E aí quando foi na hora de cantar para bem cortar o bolo, o irmão Geninho, que está fazendo 95 anos, ele disse assim, eu gostaria que o pastor Barbosa fizesse essa oração. Só que nós estávamos em 4 pastores lá, na família. Tem o pastor Marcos, eu, o pastor Afonso, e outro pastor que eu não conheço, que também é da família. Fiquei conhecendo ele hoje. E aí eu falei, puxa, né? Então Deus está no negócio mesmo. E quando fui à frente a orar, Deus revelou, não só 5 ou 6, Deus revelou umas 10, 12 pessoas. A glória de Deus tomou aquele ambiente de tal forma. E você via gente chorando, já não tinha falado línguas estranhas, né? Foi coisas maravilhosas. Eu até esqueci do culto aqui. Eu até esqueci. A minha esposa, Barbosa, já é 7h10, você não vai para a igreja? Aí eu saí correndo e aqui estou, para a glória de Deus Pai. Amém? O mesmo Deus que estava naquele aniversário, está aqui também. Tá? O fator é dar legalidade ao Espírito Santo de Deus trabalhar. Um culto de estudo bíblico, ele pode falar conosco tremendamente, a gente ser impactado por ele. Viu, igreja? Para a glória de Deus Pai. Amém? Tá? O pastor Samuel irá cantar um louvor, logo o pastor Samuel cantando um louvor, o pastor Leandro estará com o estudo da palavra para a glória de Deus Pai. Só um minutinho. Avisando também a igreja que a segunda-feira tem sido uma bênção, né, pastora Edna? A segunda-feira tem sido uma bênção, viu? Deus tem feito aqui coisa extraordinária. Pelo menos nessas 2 que eu vim, né? Deus está, então, por favor, é momento de colocar o joelho no chão e é momento de orar, tá? Porque há uma grande potestade vindo para a nação brasileira, para que a igreja se achegue mais a Deus. E é um momento de orar, viu, igreja? Então faça de tudo, não perca culto nesse lugar, para a glória de Deus Pai. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA.
um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Oh, aleluia, glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, quero já agradecer a minha oportunidade. Primeiramente a Deus, depois ao pastor, a esposa, que Deus em Cristo abençoe. Agradecer aos irmãos que também vieram aqui adorar a Deus conosco e aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, eu vou... Não, acho que foi na 28 ou 29 que parou o estudo passado. Acho que foi 28 ou 29, isso. Nós falamos sobre Moisés. Eu acho que parou na próxima. Que eu estava falando do sábado e passou um pouquinho, eu acabei... O que nós estamos aprendendo, igreja? Nós estamos aprendendo sobre discipulado. Então, o discipular ou ser discipulado é um privilégio para mim e para você. Tá? A salvação, ela pertence ao Senhor. A conversão, ela é um milagre. Mas o discipulado, ele é obrigação minha e sua. Então, como que eu e você iremos fazer discípulos se nós não obtivermos o conhecimento bíblico? Porque o conhecimento bíblico vai nos dar direção ou vai nos ensinar o caminho ao qual nós devemos percorrer. Com conhecimento bíblico, mesmo que nós venhamos a sair do caminho, logo o conhecimento bíblico vai elucidar o nosso coração e nós iremos voltar para o caminho. Sim ou não? Porque nós temos o conhecimento da palavra. E quando nós
vamos supor, uma suposição. Você viu algo que você cobiçou. Então, perante o Antigo Testamento ou os mandamentos, é um pecado. Você está cobiçando aquilo que é das pessoas. Quando você for orar, aí já há duas coisas: a palavra e a oração. Quando você for orar, o próprio Espírito Santo vai trazer à sua memória, ao seu coração, que aquilo que você estava fazendo estava errado. Entenderam isso? Por quê? Você usou a palavra, por quê? Cobiçar, pecado. Então, agora a oração. Na oração há o quebrantamento do meu e do teu coração. Então, o Espírito Santo vai trazer para mim e para você que aquilo que nós estávamos fazendo estava errado. Aí começamos a pedir perdão daquilo que nós fizemos. Entendeu agora? Esse perdão, por isso o quebrantamento e o perdão. E quando nós verdadeiramente nos arrependemos, então o Espírito Santo começa a trabalhar. Como o pastor falou, se eu e você não der legalidade ao Espírito Santo, porque às vezes, meus irmãos, nós repetimos aqui, e nosso pastor fala, e é verdade. Porque, tipo assim, às vezes nós viemos no automático. Você viu o que o pastor falou agora no testemunho? Eu fui viajar e aconteceu quase da mesma forma. Por quê? A nossa pergunta é, por que acontece lá e não acontece aqui? Entende isso? Eu e você como crente, nós temos que simplificar. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Então a minha e a tua pergunta é, por que Deus que nós estamos em um número de pessoas e o Senhor não se manifesta no nosso meio? Que bom, hoje o pastor ainda falou comigo agora na entrada, quando ele me ligou, ontem o pessoal ia vir embora só amanhã, de onde eu fui viajar, pessoal. Aí eu falei, não, amanhã eu tenho culto e vou dar aula, então nós vamos embora hoje. Mas não, nós vamos embora na segunda. Por que na segunda e não na terça? Porque eu tenho um compromisso. Então, mas por que nós não podemos ir embora na terça? Presta atenção, meus irmãos. Veja bem, aquilo que eu falo para os irmãos aqui, eu preciso viver. Então, quando deu segunda-feira, eu falei, eu preciso ir embora. Porque existe um ambiente espiritual. Existe um estar com Cristo. Então, eu não posso chegar numa viagem correndo, pegar a Bíblia, abrir e falar com os irmãos. Não. Eu não fiz nada, eu não pequei nem nada, mas eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar vindo com Cristo. Meu culto começa lá na minha casa, então o culto começou hoje, de manhã, pela manhã em casa, é feriado, então eu falei, a gente tira o dia, a gente adora feriado, pastor adora feriado, por quê? Tem o dia para buscar Deus, é um dia para buscar o Senhor, porque não tem trabalho, não tem ninguém, puxa, não, é um dia para buscar ao Senhor. Então, quer dizer, esse ambiente, eu preciso vir da minha casa. Então, se eu venho da minha casa já, num ambiente de comunhão com o Espírito Santo, então, quando eu chego aqui, o Espírito Santo tem liberdade para estar usando a minha e a tua vida e se manifestar, para fazer milagre no meio do corpo místico dele, que é a igreja. Entende? Mesmo que eu esteja cansado, não importa a forma que eu estou, mas o desejo, todas as vezes que você ora, você tem que falar com o Espírito Santo, coloque esse desejo no meu coração, incontrolável. Para as pessoas olharem para mim, para você dizer, é louco. Tem que ser assim. Porque esse desejo incontrolável, o que vai acontecer? Não vai chegar no 100, porque a gente nunca chega. A gente vai ficar ali, nos 10. Mas se ficar nos 10, esses 10, ele já faz milagre no nosso meio. Mas eu e você precisamos desejar, precisamos querer isso. Isso tem que estar intrínseco dentro de mim e de você. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos vir para o culto e vai continuar no automático. Vai continuar da mesma maneira. Então, o culto de milagre, eu vou para receber milagre. Então, por que no culto, às vezes, meus irmãos, você já viu no culto de oração, Deus fala mais? Por quê? Há um quebrantamento. Há um quebrantamento, há um desejo
de ouvir Deus. Então, automaticamente, Ele está aqui pairando sobre a minha e a tua vida. Então, quando o primeiro crente entrou lá, automaticamente ele já desce no templo, ele já desce na igreja. Então, quer dizer, para que eu e você venha adorá-lo. Então, se eu e você, nós adorarmos a Ele, o porquê que Ele não vai agir? Lembra do leproso? Ele falou, se quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus disse, ser limpo. Porque o desejo do Pai é que o filho seja o quê? Transformado. O desejo do Pai é que o filho seja cheio. O desejo do Pai é que o filho tenha comunhão. O desejo do Pai é de estar junto com o filho. Então isso nós temos que desejar. Tem que estar dentro do nosso coração. Todos os dias, toda hora, aonde nós formos. Aonde nós formos. A gente pode, aonde tiver a igreja, aonde tiver. Foi a atitude que eu tive no meio da viagem. Eu saí domingo de manhã e domingo à noite. Ninguém fala comigo. Estou no culto. Estou assistindo o culto. Estou viajando, mas estou assistindo o culto. Mas na viagem, aí as pessoas vêm e falam assim, não, mas Deus também tira folga. Olha. Entende isso? O ímpio não entende. Deus também tira folga. Só o Senhor, pastor, que não tira folga. Mas é isso, a minha e a tua conduta, que vai trazer as pessoas para Cristo. Quando eu comecei a falar com uma pessoa lá, mas o Espírito Santo falou, filho, quase que eu já faço a oração para ele aceitar Cristo. Dentro da piscina. Entende isso? Não importa, não sei onde eu e você esteja. Cristo tem que estar conosco. A gente tem que viajar já assim, ó. Deus, vá comigo. O Senhor está me mandando e me colocando no meio de pessoas, então com um propósito. O crente tem que viver isso. A gente não pode fazer as coisas no automático e, tá bom, eu vou lá, mas fazer o quê? Cristo mandou você lá para quê? Cristo colocou você lá para quê? Você está lá fazendo o quê? Algo de Deus. Em todo momento nós precisamos estar com o Espírito Santo e atento. Atento para quê? Sempre vai ter uma alma necessitando de Cristo. Porque quem converte é Ele, mas eu e você tem que discipular. Eu e você tem que falar. Se eu e você não falar, não abrimos a boca, como que nós vamos ficar? Ou passar, chegamos no culto, não falamos com Deus o dia todo. Aí, saímos do culto, ainda não sentimos Deus. Não falamos com Deus. Então, pastor, mas o que eu faço? Começa a orar e pedir a Ele. Porque senão, sua oração não vai chegar. Porque você está pedindo coisas secundárias. Quando o básico, o rudimento da fé, não está sendo feito. Entende isso? Então eu preciso do rudimento dela. Eu preciso da base. Se eu não tiver a base, para que eu quero o mais difícil? Entende isso? Para que eu quero uma teologia, às vezes, com palavras complicadas, escalafobéticas, mas eu não tenho o rudimento, a base, o desejo. Entenderam isso? Precisa haver o desejo no meu e no teu coração. As pessoas precisam olhar para mim e para você, e eu e você tem que trazer sede para elas. Entendeu? O sal ele dá o quê? Sede. Entende isso? Eu e você tem que ser a luz do mundo. Então as pessoas têm que olhar para mim e para você e falar, o rapaz está me mandando mensagem até agora, pastor. Até agora. Falando, eu nunca passei um final de semana assim, cara. Eu nunca chorei na frente de homem nenhum. Entende isso? A minha esposa falou, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Foi Deus que fez. Entende isso? Eu só preguei o quê? A palavra, só basta a gente falar da palavra dele. Quem vai fazer é ele. A esposa dele mandou mensagem para mim e falou assim, meu marido ficou um final de semana com você, eu queria que ele ficasse um ano. Entendeu isso? Porque é Cristo. É Cristo. Eu estou lá na água, não vou sair falando em línguas, não vou sair profetizando, não. Mas o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando e está entrando no coração. E está chorando. E está sentindo. É para isso que Deus chamou eu e você. É só falar. Mas eu e você precisa abrir a boca. Se não abrir a boca, não adianta. Não. É abrir a boca. É onde eu e você está. Não tem problema, as pessoas, uns vão falar bem, outros vão falar mal, mas vão falar, está tudo bem. Mas eu e você temos que estar firmes no nosso propósito. Entenderam?
Porque senão, de que adianta? Foi o que eu falei para minha esposa. O pastor Heraldo falou, de que adianta os diplomas? É anátema. Paulo falou isso. Do que adianta? Jesus, do que adianta os diplomas se não há almas, se não há missões, se não há amor? Do que adianta os meus diplomas? Quando Jesus voltar, ele vai perguntar, deixa eu ver, pastor, o seu diploma, porque senão o senhor não vai entrar aqui. Ele não vai falar isso. Entenderam isso? Entenderam o que é religiosidade e cristianismo? Essa é a diferença. Nós precisamos parar de ser religiosos e sermos mais cristãos. Temos que buscar mesmo, desejar mesmo, mudar mesmo. Isso tem que estar dentro da gente. Tem. Até as pessoas que estão ao nosso redor começar a achar que tem alguma coisa errada com a gente. É a esse nível, pastor, a esse nível. Vai na casa dos outros, vamos orar. Pastor adora oração. Viu alguém? Vamos orar. Vamos falar? É assim. Você ficou 2 horas com a pessoa. Um pastor, meus irmãos, ou um obreiro, ficar 2 horas com a pessoa e não falar nada de Deus, aí está complicado. Aí está complicado. 2 horas com a pessoa e não falou nada de Jesus? Jesus está falando. Não, Jesus não precisa apontar. É você que está no teu coração dizendo, esse sou eu. Foi eu que fiz isso. É eu que faço isso. Então agora, para que a aula? Por que o pastor instituiu uma aula? Para que você venha aprender. Então não faça mais. Peço para o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes o Espírito Santo prepara. Sabe como é que eu fui para a viagem? Assim, prepara o momento, prepara o cenário, prepara alguma coisa para mim falar do Senhor. Porque se não falar do Senhor, sabe o que eu falei para minha esposa? Se eu ver que não dá para falar de Jesus lá, a gente vai vir embora no sábado. Que homem chato, né? Mas é assim. É assim, igreja. É a nossa vida. Aí, como eu vi que Jesus começou, aí eu falei, opa, aí tem alma. Entende isso? É essa sede que a gente tem que ter. Tem alma para Jesus ganhar. Então, vamos fazer isso. Vamos ganhar alma para o reino de Deus. Vamos dar exemplo. Agora, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como que eu vou dar exemplo? Como que eu vou falar da palavra de Deus se os meus pensamentos e o meu coração só sabe fofocar e falar o mal? Você já pensou? Onde que assaio? Você já pensou, eu chego lá e tô na igreja? É que pastor não tem mais isso, mas eu estou lá e... Não, na minha igreja é assim. Porque pastor é assim. Porque, meus irmãos, tem palavra que não edifica. Você já viu, tem pessoas que ela fala mal para outra pessoa achar que ela não é boba. Olha, eu sei o que está acontecendo. Pouco importa, que você não saiba, mas Jesus sabe o que está acontecendo na igreja dele. E a igreja dele tem dono. Então se preocupe em ganhar alma. Se preocupe em converter as pessoas. Fala para Cristo, Deus, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu quero que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos. Eu quero ser um canal de bênção para o Senhor. É isso que eu quero ser. Eu quero sair de qualquer lugar ou qualquer dia que eu for colocar a cabeça no travesseiro e falar a verdade. Senhor, hoje eu não fiz nada, hein? Mas o evangelho não é de fazer, não, é de amar. Isso faz parte do amor. Então, Senhor, eu não fiz nada hoje. Nossa, olha meu dia, como é que foi? Então, prepara o próximo, Senhor. Amanhã, deixa eu fazer. Amanhã me ajuda a fazer. Eu preciso pegar na mão de alguém e levar para o teu reino. Porque senão, do que minha vida está adiantando? O que o Senhor está me ensinando? A palavra de Deus, se eu não estou usando ela. Então, você pode não falar, mas a sua vida tem que ser um exemplo vivo. A sua conduta tem que ser um exemplo vivo. Por quê? Porque do outro lado, escuta isso, igreja. Eu estava orando de um lado, do outro lado, estava o cabeça do santo lá com a mesinha dele, fazendo a live dele. Estava lá. Nós dois. Eu falei, olha Jesus. Eu falei, brabo, né? Eu falei, está lá do outro lado. Eu falei, eles levam a sério. Eu falei, leva a sério isso. Entende? Porque às vezes nós cristãos, nós não levamos. Nós não levamos a sério o serviço ao Senhor. O amar ao Senhor. Pastor, o Senhor está me apontando. Pelo amor de Deus, igreja. Nós vamos para o céu tudo junto. Eu estou falando da minha e da tua vida. Se você vir com essa carnalidade para o culto, nunca vai dar certo.
Meu Deus, eu e você, igreja, nós temos que desejar isso e estarmos juntos como família, como corpo de Cristo, como igreja. Vai ter problema? Vai, mas qual que é o problema? O problema, igreja, talvez seria você não conseguir levantar da cama, uma pessoa te levantar da cama, seria você não conseguir comer, uma pessoa ter que dar de comer para você, seria você não conseguir se trocar ou se arrumar, uma pessoa pegar você, se trocar e arrumar, aí você teria alguns problemas, mas você não tem problema. E os que você tem, Jesus está pronto para te ajudar a resolver. Mas eu e você precisa levantar e resolver. Porque senão, como que o ímpio, ele vai olhar para mim e para você? Ai, não, porque minha igreja lá não dá, não faz isso, não tem aquilo, não faz aquilo outro. Igreja, pelo amor de Deus, nós estamos na igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quem tem que se unir e fazer é a gente, para mostrar, não somente para o ímpio, mas para Deus primeiro, que eu e você estamos dispostos a enfrentar qualquer situação pelo nome dEle. Sim, nós precisamos, pastor, precisa. Porque senão vai ficar um monte de crente cabisbaixo. Você fala com ele, está na igreja, fala com ele, paz, Senhor, paz. Tudo bem, mano? Tá, estou indo. Aí você vai lá no boteco, aí você vai, dá a mão, e abraça, e dá risada. Que isso, irmão? É uma alegria passageira. Você tem o Criador dos céus e da terra. Dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, se você não tem isso, faça como Davi fez. Senhor, me dá a alegria da salvação. A alegria da salvação. É isso que eu e você temos que pedir, porque nós somos salvos, nós somos servos de Deus. Ele nos tirou das trevas e trouxe para a luz. E como o Kleber orou aqui, foi encravada a minha e a tua dívida na cruz. Mas eu e você não conseguimos entender isso. Porque se nós entendêssemos, igreja, nós não estaríamos assim. Você vê que é uma coisa impressionante. Porque eu fico estudando o dia inteiro, até o livro eu trouxe. É brincadeira. Eu falo para Jesus, o senhor vai deixar eu pregar hoje, estudar, falar? Acho que ele deve dar risada. Você vai falar o que eu quero. Que bom dia! Que bom de repona! Que de rola manda! Que bom de reply de rola! Resto de andagai! Que praia sou. O Espírito de Deus, ele está no meio de nós. Dá para você abrir teu coração para ele começar a trabalhar? Não, igreja, aqui ninguém veio massagear ego de ninguém. Acho que você já percebeu aqui, porque Jesus, ele não massageava ego de ninguém. Jesus veio trazer a verdade para mim e para você. Pode doer agora, mas vai dar fruto depois. Lepou, né, saio. Calamante rebe a saia é. Oh, de que meu bom plui. Que me bom do rebe. Eu sinto Deus aqui, igreja. Ai, calaia saia cá. Ande que a minha sai. O céu está aberto. Rebe a sai. Oh, maravilha. Igreja, eu vou tomar um pouquinho d'água. Você pode glorificar a Deus? 1 segundo. Aleluia, vamos voltar para o estudo, igreja. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Igreja, eu perguntei para Jesus. Você pensa que eu não perguntei? Eu perguntei para Jesus, pastor. Falei, eu tenho tanto livro, tanto estudo lá. Por que eu não posso dar um estudo mais top, mais avançado? Pensa que eu não pergunto? Pergunta, o pastor sabe disso. Porque a gente quer levar as coisas a sério. Mas Jesus falou, o Espírito de Deus falou para mim, para que depois, para que depois ninguém venha falar que não ouviu, filho. Para que depois ninguém venha falar que não ouviu. Eu falei, sim, Jesus, eu sou o primeiro. Entende isso, igreja? Eu já estudei isso, igreja, já decorei o livro. Mas é o Espírito Santo que trabalha na minha e na tua vida. Se eu e você não tiver o rudimento da fé, um prédio ou uma casa, ela não sobe sem o alicerce.
Não adianta. Você pode até desenhar ela, mas se o alicerce não for bom, ela não vai permanecer. Então eu e você está construindo a casa na rocha ou na areia? Porque às vezes nós temos pressa. Pressa do quê? Não, eu quero passar disso daí. Eu não quero ouvir isso daí, eu quero ouvir bênção. Eu quero ouvir bênção. Não quero ouvir o mandamento. Porque com o mandamento me constrange. É o que eu posso ou não posso fazer. Então eu não gosto, não me sinto bem. Então, você tem que ficar parecido com Cristo. Então, se para ficar parecido com Cristo vai doer um pouco, melhor que doa agora do que na eternidade. Porque Jesus, ele vem. E Jesus, ele vem. Acreditando ou não, querendo ou não, ele vem. Foi o que eu falei pro rapazinho macumbeiro lá. Eu falei, você acreditando ou não, filho, ele vai vir e acabou. Teve uma hora, a igreja, que eu fiquei tão nervoso que eu falei para ele, pode chamar os seus guias, quem você quiser aí. Pode perguntar quem sou eu lá, não tenho medo de nem problema com ninguém, não. Ele dava risada e falou, você é abusado, hein, rapaz. Eu falei, falo mais, eu falei, vai, lá no centro onde você vai, eu falei, vai lá e fala que eu vou também. Vai lá e fala que eu vou também. Fala que eu vou também. Ele, você tem coragem? Eu falei, fala que eu vou também. Fala que eu vou também. Não tem problema nenhum. Ou o que está em mim é maior do que você, ou eu paro com minha fé. Entenderam isso, igreja? A autoridade é do homem, igreja? Não, a autoridade é de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu e você, mas eu e você tem que querer. Se tem uma batalha aqui, pastor, e todo pastor está distribuindo um armamento, ferramenta, e você ficar sentado, você vai pegar a ferramenta? Não. Você vai para a batalha? Não. A ferramenta é para quem? Para quem quer. Vocês entenderam, igreja? Ou não? Aleluia. Não sabemos direito como obedecer e honrar pai e mãe. Está ligado aos dias prolongados sobre a terra. Mas o fato é que o Senhor diz claramente que, se quisermos honrá-los, devemos honrar pai e mãe. E que isso faria com que vivêssemos mais, e creio eu, melhores dias sobre a terra. Como é que honramos pai e mãe? Apenas obedecendo-os? Parece-me que não. Parece que existem muitas formas de honrarmos nossos pais, mas, resumo aqui em 3, estão em falta em nossos dias. Não os envergonhando. Envergonhamos nossos pais quando nossas atitudes são diferentes das que deles aprendemos. Quando agimos contrariamente às suas orientações e conselhos. Envergonhamos nossos pais quando fazemos algo que nunca faríamos se eles estivessem nos olhando. Entendeu isso agora? E como que eu posso aplicar isso na minha vida, pastor? Para Deus. Não é só que primeiramente eu vou aplicar na minha vida física. Então, na minha vida física, com meu pai, com a minha mãe. Porque é um primeiro mandamento com promessa. Às vezes eu brinco até com meu filho. Eu falo, se você não honrar papai, eu falei assim, vai viver pouco na terra. Não adianta. Pode ficar tranquilo. Já já Jesus te leva. Ele fala, mãe, o pai está falando? Você entendeu? Igreja. Eu falo, vai lá ler lá. Está escrito na Bíblia. Não é papai que está falando. Está escrito lá na Bíblia. Aí ele, mãe, pai é louco. Você entendeu, igreja? Por quê? Primeiro eu vou levar isso para a minha vida física, com o meu relacionamento, com meu pai e com a minha mãe. Depois para a minha vida espiritual. Eu faria alguma coisa, trazer vergonha é uma forma de desonrar pai e mãe. Eu faria alguma coisa com o meu pai e com minha mãe não estivesse olhando? Então viraria o quê? Uma desobediência ao meu pai e à minha mãe. Só que meu pai e a minha mãe podem até não ver, mas Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, tem todo o poder, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Ninguém escapa do olho de Deus. Entendeu? Então se eu fiz, pastor, peça perdão. Se arrependa. Se arrependa do que você fez. Esse é o mais importante. Eu não posso passar por cima disso. Eu não posso viver com isso. Eu não posso viver com arrogância. Eu não posso viver com pecado. Eu não posso viver com contenda. Eu não posso viver com isso. Eu não posso maldizer as pessoas. Não posso. Então, se eu faço isso, é tempo de eu parar de fazer isso. Entende? Ou você vai acabar com a contenda, ou você vai colocar fogo nela. Aí eu e você que temos que decidir. Quem nós somos?
aquele que vai acabar, o pacificador, um bem-aventurado, ou nós somos aquele que vai colocar fogo nela? Entende isso? É no coração que Deus fala. Simples, a simplicidade. Sim. Que as pessoas precisam começar a ver essa luz que nós carregamos dentro de nós, que é Cristo. O Espírito Santo precisa começar a aparecer. Se as pessoas, igreja, elas não começarem a olhar para mim e para você e notarem que há algo diferente, porque eu preciso ver a diferença em quem serve e em quem não serve. Se as pessoas não começarem a ver, existe algo errado. Então a nossa oração igreja, entenda de uma forma espiritual, provoque a Deus. Provoque a Deus. Fale para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me use aqui. Eu quero que o Senhor me use lá. Eu preciso. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas se você não quiser fazer nada, entende isso? Será que existe esse desejo no nosso coração? Dos nossos familiares, da nossa igreja, do nosso povo. Existe isso no nosso coração? O amor pelas almas? Ou eu só penso no meu umbigo? Ou eu só penso em mim? Eu estou bem, está tudo bem. A palavra é para mim, está tudo bem. Eu sei, está tudo bem. É isso que nós pensamos? Ou quando nós passamos por um irmão nosso, nós o desprezamos. Nós os deixamos de lado. Nós fazemos como o samaritano ou como os religiosos. Entende isso? A gente precisa meditar nisso. O centro do Evangelho. É Cristo. E nós precisamos olhar para Ele e ver como Ele agiu, como Ele andou, como a forma que Ele tratava as pessoas. Não existe mais agora. Uma palavra que está sendo muito usada pelo mundo. O mundo faz e desfaz e quer inserir, a sociedade quer inserir na gente algo que aí a gente tem que engolir goela abaixo. Mas algo que nós, cristãos, deveríamos ser os primeiros a ter: empatia. Não se tem. Não. Empatia, igreja, é eu me colocar no lugar da outra pessoa. Se fosse eu, como que eu agiria? Porque a primeira coisa que nós falamos ou fazemos, porque a palavra está na nossa boca. Pergunta para um pastor aqui, para mim. Às vezes o pastor pergunta as coisas para mim e eu respondo: a palavra está na minha boca, mas é isso que eu vivo? É isso que eu faço? Entende isso? Então, se ele perguntou e eu falei, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, vai passar para ver se é isso que você faz. Entende isso? Mas eu tenho que querer. Por quê? Eu preciso subir os degraus do meu ministério. Eu preciso aprender. E como que eu vou aprender? Se eu não quiser, se eu não me colocar no lugar da outra pessoa. Porque se eu me colocar no lugar da outra pessoa, aí eu vou ser mais ameno. Aí a misericórdia vai funcionar. Entende? Aí eu não vou pedir mais justiça. Porque quando nós não nos colocamos, quando não existe empatia no cristão, a primeira coisa que ele fala é o quê? Eu quero justiça. Olha lá o que está fazendo. Olha lá o que falou contra mim. É isso. No meio cristão. Agora, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu vou sentar com ela, eu vou conversar com ela, eu vou entender o que está acontecendo, e depois que eu tiver esse entendimento, então eu faço a análise, peço ao Espírito Santo para aconselhar essa pessoa. Não é de qualquer maneira. Entende isso? Por isso que às vezes eu buscar conselho aonde não se tem de Deus vai me prejudicar. Sim, o conselho, por mais bonito que ele seja, porque às vezes até um conselho bonito, mas não provém de Deus. Então, se não provém de Deus, eu não vou ouvir. Ou eu estou buscando na fonte que te manda. Jesus está na casa. Que mande que saio. Eu vou buscar numa fonte que não tem de Deus. Se eu for buscar nessa fonte que não tem de Deus, eu vou viver uma vida confusa e enganada. Entende isso? Eu preciso buscar onde tem de Deus. É palavra de Deus, é conselho de Deus. O Espírito Santo que nos aconselha vai nos ajudar a aconselhar o nosso próximo.
Por isso que você vai encontrar situações que você pode dizer, o que eu faço agora? O que eu falo agora? É o momento de você estar em oração com o Espírito Santo para que ele venha te direcionar no que fazer e no que falar. Por que nós vemos, eu acho lindo, igreja, quando eu acho um cristão e ele fala assim para mim, eu falo, estudou aonde? Fez o quê? Nada. Quem deu foi Deus. Ah, tudo isso? Tudo isso. Ah, irmão não se formou? Não, eu não sei nem ler. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu falo, olha aí, ó Jesus, a legalidade que ele dá para o Espírito Santo. Igreja, não existe. Mas pastor, Deus vai prosperar todo mundo? Não, porque tem pessoas que se ele prosperar, desvia do caminho. Ah, pastor, o senhor vai falar isso? Vou falar. Tem pessoas que se Deus der dinheiro e prosperar, vai desviar do caminho. A pessoa vai ficar a vida inteira pobre. Vai ficar. Ah, pastor, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Um evangelista que eu conhecia, mas pregava que era uma bênção. Deus usava aquele homem que eu falava, Deus amado, o que é isso? Da onde vem isso? Mas eu fui na casa dele e eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, Jesus? Eu falei, mas está quase passando fome? Eu falei, por que isso, Deus? Eu queria entender, eu estava no início da minha fé. Então, o que eu fiz? Vou fazer campanha para ele. Vou fazer campanha em jejum pela vida dele, vou orar. Deus abençoa ele. Deus, por que o senhor faz isso? Deus ia no monte e orava para essa pessoa, porque ele começou a levar eu para pregar. E eu falava, Deus, como que o senhor usa tanto ele? E humildade, uma pessoa maravilhosa. Rapaz, eu fiquei, acho que 2 anos orando. E 2 anos Deus não fez a obra. Só que quando eu saí, ela lá em Carapicuíba, quando eu saí, ele ligou para mim e falou, varão. Ele falou assim, Deus fez a obra. Eu falei, agora eu estou empregado. Agora eu estou trabalhando. Agora eu estou comprando minhas coisas, não estou vivendo mais daquilo que os outros dão. Eu falei, que bênção! Eu glorifiquei a Deus. O que aconteceu, igreja? 6 meses depois eu voltei na casa dele, que ele morava com a tia, a sobrinha era casada, tinha filho. 6 meses depois eu voltei para a casa dele. Igreja, eu vi outra pessoa. A tia falou, eu não aguento mais ele. Até as coisas que ele compra, ele esconde. Eu falei, você está com brincadeira. Ele falou, olha agora como é que está. Aí já está de Nike, já está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora ele manda em tudo, agora é tudo dele. Igreja, era outra pessoa. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu falei para ele, Ney, o que está acontecendo com você? Toma vergonha na sua cara. Você pregava junto comigo, você era crente. Aí ele, não, porque não é assim, agora mudou. Entende isso, igreja. Agora, aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, voltou para o mesmo lugar. Voltou e estava a mesma bênção. Estava a mesma bênção. Jesus usando da mesma forma, até mais. Aí saiu da boca dele, igreja, não foi da minha. Ele falou, eu acho que eu não soube usar o que Deus me deu, né? Aí, olha o que aconteceu comigo. Você entende, igreja? Deus tem certas coisas com certas pessoas. Mas ele não vai deixar nenhum dos dele desamparado. Entendeu isso? Então, se Deus tem com você, Deus vai dar para você. Porque ele sabe que você acha que Deus vai dar algo para alguém e vai virar maldição na vida desse alguém? Não. O que Deus vai fazer? Se eu der para você e falar para você der para alguém lá que não está fazendo nada, o que você vai fazer? Você vai murmurar. E a hora que você murmurar, você pecou. Então Deus vai fazer o quê? Eu vou dar para você dar para o outro e não falar nada, e não sentir nada. Só vai cumprir aquilo que eu mandei fazer. Então você fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para isso. E quando os desonramos, quebramos a lei de Deus e nos tornamos mais uma vez condenáveis diante do Eterno. Precisaremos pagar por quebrarmos a lei de Deus. Pecamos contra o Eterno, devemos pagar na eternidade. É aqui que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo entra. É sempre bom lembrar que ele veio para pagar e cumprir a nossa pena. É óbvio que toda a extensão da eternidade não caberia naquela cruz. No entanto, a intensidade de todo abandono, maldição
e sofrimento que teríamos na eternidade foram lançadas sobre Cristo, durante as 6 horas em que ele agonizou na cruz em nosso lugar. Sem Cristo, todo aquele que desonra seu pai e sua mãe é merecedor do fogo do inferno. Não, a segunda igreja, não os abandonando. Essa é uma outra forma de não honrarmos pai e mãe. Quando sabemos que carecem de socorro e ajuda e simplesmente damos as costas, como se fossem 2 inimigos. É bom lembrar que até pelos inimigos, Cristo nos ordenou orar e estender a mão no caso eles precisem. Quanto mais um pai e uma mãe. Este é um pecado cometido quase sempre na fase adulta da vida. Via de regra, comete-se esse pecado após sair de casa, por conta de uma faculdade, em outra cidade, ou de um casamento que levou o jovem a morar em outra casa. Tem-se a impressão de que, se já somos adultos, não devemos mais honrar pai e mãe. Ledo engano. É justamente na velhice de nossos pais quando mais devemos honrá-los. Não apenas na velhice, mas sobretudo na última fase da vida, quando suas vistas não funcionarem tão bem quanto na juventude, quando suas pernas se enfraquecerem, seus braços perderem o vigor e sua memória se tornar tão esquecida, sendo capaz até mesmo de esquecer que você é filho dele ou dela. Entenderam isso, igreja? A coisa mais bonita, igreja, é honrar o pai e a mãe. A minha mãe, igreja, ela dá tanto trabalho, mas é uma benção. É uma benção de Deus. Mas antes de sair lá da minha casa, de mudar, eu fui lá falar com ela. Eu fui lá, aí ela chora, aí ela fala que vai mudar, aí ela fala, não, filho. Por que, igreja? Ela usa a desculpa de quê? A desculpa que todo mundo quer usar alguma coisa para dizer que não é culpa dele. Desde lá de Adão e Eva, lembra quando Deus passeava pela viração do dia, Deus perguntou para Adão o que havia acontecido, porque ele estava nu, quem foi que falou para ele que estava nu? Aí ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva falou, foi a serpente. Um vai passando a culpa para o outro, nunca é a pessoa. Por isso que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Então, igreja, ela fala que ela não vem para a igreja, porque quando meu pai e ela estavam juntos, e meu pai cristão, aqui do Vila Talarico, juntamente com meu tio Narciso, e a família inteira lá, Deus usou uma pessoa em profecia e falou para ela que não iria separar o casamento. E o casamento separou. E ela era muito apaixonada pelo meu pai. E então ela falou que ela se decepcionou com Deus, então ela não vai mais para a igreja, ela não pisa mais na igreja. E por isso, a natureza carnal dela se aflorou. Então ela não tem mais esse sentimento por pessoa nenhuma, não é por filho, não. É por pessoa nenhuma. Todo mundo que você conversa com ela na família, eles, nossa, sua mãe, pelo amor de Deus, mano, ela fala umas coisas, ela faz umas coisas, mas, igreja, independente. Eu falo para minha esposa, para o meu filho, e dando o exemplo para ele. Independente do que ela faça, do que ela diga, ela é minha mãe. Entendeu? Independente do que ela faça, do que ela diga, ela é minha mãe. E eu estou lá, ela quer me abraçar, eu vou, quer falar comigo, eu vou fazer o quê? Filho, eu já estou dentro da minha casa para separar meu casamento, jogar um para o lado para o outro. Aquilo mas é assim, é a natureza carnal. Isso faz parte. Não, é a natureza carnal da pessoa. Aí ela aflorou e agora não adianta. O coração está cauterizado. É somente o Espírito Santo que vai quebrar essa casca. E o Espírito Santo, a hora que ele achar por bem, ele vai quebrar. Mas a minha e a tua conduta tem que ser cristã. Quando eu comecei no Evangelho, a primeira coisa que eu falava, você é crente em nada, rapaz. Você está enganando os outros. Você é ruim que só. Ela falava isso. Agora, de uns tempos para cá, que ela está mais boazinha. Ela está falando, parece que ela é crente mesmo. Parece que deu certo. Entendeu? Outro dia estava perguntando onde que era a igreja. É assim, igreja. Jesus vai trabalhando. Tem pessoa que você não vai poder falar. Você vai ter que mostrar. Lembra de Filipe e Natanael?
Natanael, conhecedor da Bíblia, Natanael perguntou o quê? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não tinha como debater com ele, porque Natanael era um exímio conhecedor da palavra e sabia que pela lei Jesus deveria vir de Belém, não de Nazaré. Então Filipe falou, não tem o que debater com ele, né, Clebão? Então vem ver. Tem pessoas que vai falar, vem e vê o que Deus está fazendo. Tem outras que você vai orar. E tem outras que o Espírito Santo vai te permitir que você fale. Cada pessoa, Deus vai agir de uma maneira. Cada pessoa, Deus vai usar de uma maneira. Você entende isso? Não é uma forma. Não existe uma receita. A receita é essa aqui, ó. Já li a receita, aceita Jesus. Entendeu? Davi com o rei, ele se fingiu o quê? A outra vez, para não ser pego, ele se fingiu o quê? De louco. A Bíblia diz que ele esgravatava pela barba, para não morrer. São situações que acontecem na minha e na tua vida, que eu e você vamos ter que dar um jeito. Mas se eu estiver imbuído ou cheio do Espírito Santo, eu vou saber dar esse jeito. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver na minha natureza carnal e cheio de mim mesmo, eu vou fazer aquilo que é errado. Porque aí eu já pequei, eu já cobicei, eu já enganei, eu já tive ciúme, eu já fofoquei, eu já julguei, eu fiz tudo que não podia fazer. Aí o que aconteceu? Em vez de levar a paz, eu levei a contenda. Quantos crentes que eu vejo entrando na casa dos outros, mas é um tal de falar mal de pastor que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus do céu, acaba de entrar na casa dos outros, senta, porque o pastor da minha igreja é assim. Filho, fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Deixa que seu pastor, Deus cuida dele. Entendeu? Porque pastor é assim, ó. Quando Deus quer cuidar, Deus é rápido. O pastor sabe disso. É para colocar a gente no lugar, é rápido. Ó, daqui para ali. E aí a gente chora, a gente se arrepende. Por quê? Erramos. Somos seres humanos. Mas o nosso caminho é o quê? O céu. O nosso caminho é ajudar as pessoas a irem para o céu. É isso que a gente quer. Quando a gente erra, a gente não erra porque a gente quer. Eu quero errar, eu quero fazer. Não. É um povo. Esse sentimento pastoral tem que haver nos obreiros. Tem que haver, existe um povo que a gente junto precisa levar para o céu. E a gente só vai levar se for junto. O céu não é separado. O céu não é cada um fica na sua ou cada um fica com o seu celular. Não. O céu é junto. Nós vamos adorar Ele junto. Nós vamos sentar na mesa junto. Vai estar todo mundo junto. Então a gente precisa olhar para o outro com um sentimento de céu. Com esse sentimento de que Jesus vai nos servir. Já pensou Jesus servindo eu e você vai olhar e falar assim, Jesus vai falar, você não gostava dele, né? Entende isso? Não. Igreja, a gente tem que ser essa simplicidade. Você viu que Jesus resumiu os mandamentos? Do 613 para 10, e Jesus falou, agora está muito difícil para vocês? Então eu vou falar só 2. Ama a mim com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência ou sabedoria, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Você viu o que Jesus fez? Resumiu. O que ele fez? Deixou mais difícil para mim e para você. Jesus falou, agora eu vou pegar eles. Está muito, 613 não dá para decorar. 10 também está muito. Então eu vou deixar só 2. 2 dá, não dá? Dá, 2 dá. Então eu vou dar os 2 para vocês. Toma os 2 aí, ó. Nossa, não precisa nem andar com filactério, não precisa andar com, não. Não precisa decorar, não. É repetido, desde quando você entra na igreja, é repetido isso. Você viu? O mais simples é o mais difícil. É o suportar o meu irmão que está do meu lado. É o amá-lo. É o amar o meu pastor. Eu amar a minha igreja. Eu amar a minha família. Eu amar o meu próximo. Entende isso? Se não acontecer isso, igreja, não adianta. Como que um vai ficar remando para um lado e outro para o outro? Mas eu estou remando. Um está remando com o remo, outro está remando com o cotovelo. Não funciona, igreja. Sim. O último exemplo eu dei aqui da tropa do espírito de corpo, que nós tínhamos lá no quartel. Um errou, todo mundo errou. Não adianta. Não adianta querer sair correndo enquanto um está errado. Você vai esperar e vai ficar junto com ele. A hora que todo mundo estiver certo, aí você sai. Sabe o que você aprende? A hora que eu ver um erro no meu irmão, eu falo, arruma aí, ó.
Arruma aí a barba. Olha como é que tá. Ó, a gandola, ó o cantil. Por quê? Estamos juntos. Então eu não posso ver você no erro e deixar você permanecer nesse erro. São exemplos simples de aplicação da palavra de Deus. Porque às vezes parece que nós falamos aqui e parece que teoricamente não entra no coração. Então vamos tentar dar um exemplo para ver se tipo assim, eu preciso fazer assim agora. Mas você tem que explicar para o seu irmão. Irmão, eu só estou falando porque eu amo em Cristo. Porque presta atenção, se eu entrar na casa de um casal, ou entrar numa casa de uma família, e esse casal ou essa família não sentir o amor de Cristo, pode ir embora. Você vai criar contenda. Pode ir embora, para. É que pela graça de Deus, o Espírito Santo ainda nos ajuda. Mesmo a gente não tendo amor, o Espírito Santo ainda fala, eu vou te ajudar, porque senão você vai estragar. Mas agora, quando eu e você, nós entramos, imbuídos do Espírito Santo, com amor no nosso coração e comunhão com Ele, sai tudo certo. A paz entra dentro do lar. As coisas fluem. As pessoas ligam para mim e para você e vão falar, olha, mudou isso, mudou aquilo, mudou dentro da minha casa. Por quê? Não foi a gente, mas o Espírito Santo. Agora, como que eu e você vamos fazer isso? Eu preciso entender. Eu preciso entender esse livro que eu carrego. Eu preciso entender ele de uma forma simples. Não precisa, igreja, não precisa de nada de avançado. É ótimo estudar teologia, maravilhoso. Não há coisa melhor. Porque o Espírito Santo impulsiona o nosso coração a ter sede da palavra dele. Está aqui, mas a aplicação dela é muito mais importante. A aplicação dela, eu preciso aplicá-la. Eu não posso somente pregar. Eu não posso pregar aqui, aí depois vir um obreiro, vir falar comigo e eu meter o pé nele. Mas você está pregando lá, pastor. Que é para ajudar, que é para juntar. Aí eu vou falar com o senhor que eu estou com um problema, o senhor mete o pé no meu peito? Entende isso? Então o que o próprio obreiro vai falar? Ih, pastor, o senhor está fora ainda. Você entende? Você está fora, pastor. Você está fora. Não é assim que é para falar. O que Jesus ensinou? Como é que Jesus ensinou? Mas aí você está sendo tonto. Não tem problema. Não tem problema, igreja. Não, a coisa mais bonita que tem quando a pessoa fala assim, aquele ali é tonto. Tá bom, não tem problema. Tá tudo bem. Você acha que eu sou tonto? Tá bom. Mas você tem que estar dentro da palavra. É lógico que, algumas vezes, o que vai acontecer? Por que o pastor tem um cajado? E por que ele tem? Um bate e outro puxa. Uma hora vai ter que puxar. Uma hora tem que puxar. Uma hora precisa puxar. E esse puxar a gente não está aceitando mais. O puxar está ficando para o pastor do quê? Difícil. Difícil. Por que difícil? Porque aí nós crescemos. O que acabou de falar aqui na palavra? Por que eu fiz todo esse rodeio? Porque é só na vida adulta. Por que Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança? Porque quando nós crescemos, aí nós achamos que nós não precisamos mais ser discipulados. Eu não preciso mais ser discipulado. Agora eu já sei. Entende isso? Eu preciso entender isso, igreja. A coisa básica. Porque é a mesma coisa eu ser formado e eu falo assim, não, olha, o pastor Barbosa, pastor Samuel, eu não quero ser discipulado, porque eu já sou formado. Para que eu vou ser discipulado? Não, eu não vou ser... O quê? Eu tenho que honrá-los. Entende isso? Eu tenho que honrá-los, os meus pastores, independente deles me honrar ou não, isso não compete. Compete a mim. Eu tenho que honrá-los. Eu tenho que facilitar o pastoreio deles. Entende isso? Porque senão, do que adianta eu ser pastor aqui? Se eu não estou honrando os meus líderes? E vou falar com que propriedade com os obreiros? Ou com uma membresia da casa? O pastor vai olhar e vai falar, mas ele não é assim. Não honra. Não obedece. É rebelde. Aí está falando para os outros não ser rebelde. Aí às vezes o pastor fica tão nervoso que dá vontade de pegar o microfone aqui e falar, eu vou pegar esse menino. Por quê? O pastor está olhando e está vendo que não é. Então, igreja, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver do cristianismo, o evangelho puro e simples como ele é. Eu não sei o que Jesus quer, mas eu sei que ele quer algo aqui. Eu sei, porque eu fiquei estudando e orando ao dia todo, não é possível. Eu falo para ele, o senhor está de brincadeira comigo.
É, igreja, por quê? Nós queremos trazer o melhor, mas o melhor só vai vir quando eu e você estivermos preparados para recebê-lo. Entende? A mudança. Não vamos dizer o melhor, porque o melhor já veio, que é Cristo, o Filho. Certo? Então vamos dizer a mudança. Por que às vezes dizem melhor? Melhor porque é a eternidade. Tá? É porque às vezes tem pessoas que se pegam num negocinho. Principalmente quando começa a estudar. Você quer ver quando começa a estudar teologia? O pastor Barbosa sabe disso. Começou a estudar teologia, aí o cara falou assim, o melhor ainda está por vir. Ah lá, já veio, é Cristo. Não, está falando heresia. Calma. O que ele está falando às vezes é da eternidade. O que ele está falando, ele está colocando a palavra de uma forma que ele ainda não explicou, porque na pregação ele estava nervoso. Então, no meio da pregação, ele não conseguiu explicar. Mas o que ele está dizendo é a eternidade. Ele não está dizendo que tem alguém melhor do que Cristo. Mas aí eu estou estudando teologia, eu já vou apontar. Aí, olha lá. Agora eu já sei. Agora não me engana mais. Mas está estudando teologia para não ser enganado? Está estudando teologia para debater? Não. Precisa estudar para ajudar, é estudar com amor, estudar para ensinar. Pelo amor de Deus, a gente precisa tirar essa cultura do nosso coração. Igreja, todo dia nós temos que orar sobre isso. Deus não deixa essa cultura, essa natureza carnal que está em mim, ela invadir eu e me dominar dessa forma. Eu não posso ser assim. Eu tenho que estar lá para ajudar pessoas. Eu tenho que estar lá para servir as pessoas. Não é para ser servido porque o Senhor não foi servido. E por que eu quero ser servido? Porque às vezes eu vou agir dessa maneira com as pessoas. Porque às vezes eu dou essa resposta para as pessoas. Porque às vezes eu penso isso das pessoas. Então não quero pensar mais. Não quero agir mais. Não quero responder mais. Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu não consigo ver a pessoa com outros olhos. Eu só consigo ver as pessoas com os olhos carnais. Eu não só sei apontar. Eu só sei julgar. Eu só sei querer falar mal. Não. Igreja, nós estamos aqui juntos como uma família para ir para o céu. Nós temos que desejar esse céu. E não é eu apontando meu irmão, não. Se meu irmão está fazendo algo que não está bom, ele precisa de ajuda. Se o meu pastor está fazendo algo que não está bom, ele precisa de ajuda. Ele não precisa de um monte de teólogo apontando que ele está falando ou fazendo coisa errada. Talvez o pastor Barbosa nunca fosse falar isso aqui. Nunca. Mas às vezes existe um grito dentro da gente. Porque não é porque a gente é pastor, porque a gente é uma fortaleza, ou porque a gente não erre. Não, às vezes existe um grito dentro da gente que precisa de ajuda. E nós temos uma multidão e às vezes estamos sozinhos. Você sabe o que é um... Você sabe o que é um pastor fazer um evento e ele não vê os obreiros na igreja? Você sabe o que é isso? Não sabe, querido. Isso machuca, isso dói. Nós falamos, está tudo bem. Jesus sabe. Mas machuca. Machuca. Porque o pastor, você sair da membresia e você vir para cooperador, para ajudante, para o diaconato, isso é uma honra de Deus. Estevão foi um diácono. E nós temos que ser um eterno diácono. Independente de eu ser pastor, a hora que os meus pastores me pedirem algo, eu tenho que servir. Eu só não vou servir se realmente não der, mas é a verdade. Eu não posso faltar com a verdade, porque o Espírito Santo vai convencer eles que é a verdade, que ele não pode mesmo. Mas agora, se o Espírito Santo ficar, presta atenção, está mentindo. Entende? Aí, quer dizer, quando nós fazemos algo dentro da igreja, é para quê? Nós queremos de alguma forma que vocês venham para Cristo, que vocês se aproximem de Cristo. Aí, não, os obreiros não fizeram, não veio. Não vieram. Mas era para estar junto com a gente. Era para estar segurando o fardo junto com a gente. Era. Hoje, igreja, eu fiquei triste aqui a hora que eu cheguei, sabe por quê? Porque o pastor Samuel falou assim, poxa, o pastor Barbosa estava lá e saiu correndo porque não conseguiu falar com você. Aí até brinquei com o Kleber na hora que eu cheguei.
falei pro Kleber, pastor Barbosa tem meu telefone, se você quiser, você tinha me ligado antes. Não foi, Kleber? Sabe por quê, igreja? É a liberdade que eu tenho com o nosso pastor. Mas assim, poxa, não podia ter ficado lá e eu aqui? Isso, igreja, é um ajudar o outro. Isso, igreja, é um sentir o que o outro sente. Então eu fico triste porque ele não ficou lá. Para mim, se ele ficasse lá, era uma honra. Por quê? Vai lá, pastor, se diverte. Fica lá, meu pastor. Nós estamos aqui cuidando. E vamos cuidar da mesma forma que o senhor deixou. Nós não vamos mudar nada. Não é porque o senhor não está aqui que vai ser mudado, não vai ser mudado nada. Isso é honrar a igreja. Nós temos que ter esse sentimento dentro do nosso coração. É amar a igreja. Nós precisamos parar de, sabe, a palavra, mas não entra no nosso coração. Isso não faz efeito na gente. Tem que fazer efeito, eu tenho que entrar por aquelas portas amando o meu irmão. Eu tenho que entrar por aquelas portas amando o meu pastor. Eu tenho que entrar por aquelas portas amando os obreiros. Eu tenho que entrar por aquelas portas querendo fazer algo. Eu vou errar, mas eu quero fazer algo. Agora, se o pastor chama, não, ninguém se prontifica. Ninguém. A gente olha e fala, meu Deus, cara, nós estamos dentro de uma igreja que todos professam a mesma fé. E quando o pastor chama, eu falo isso. Porque nós vemos isso. A verdade ela tem que ser falada. Para que a gente não venha cometer mais isso. Nós temos que ser os primeiros a falar, pastor, nós estamos juntos. Pastor, nós vamos fazer junto. A gente vai vencer junto. A gente vai chegar junto. E quando o Jesus voltar e nós estiver subindo, eu estou do teu lado. É isso, igreja. Agora nós queremos fazer tudo da forma que a gente quer. Só critica. E quando alguém está fazendo, eu faço melhor. Querido, eu não falo isso pelo pastor Barbosa, mas eu falo por mim. Se achar que faz melhor, pode pegar o microfone e fazer. Está tudo bem. O importante é o reino, não sou eu. Eu pouco importa. Pouco importa. Pouco importa a minha igreja. O que importa é o reino de Deus. O que importa é aquilo que Deus tem para fazer nas vidas. É isso que importa para a gente. Esse sentimento eu preciso pedir para Deus. Não é assim. Agora não, é tudo, deixa que o outro faz, deixa que o outro faz, deixa que o outro faz, aí ninguém faz. Não rola para obreiro, né, pastor? A gente precisa ter esse sentimento, igreja. Se não tivesse esse sentimento, e se a gente tivesse esse sentimento do Espírito Santo guiar as nossas vidas, tudo vai dar certo. Tudo vai correr bem. Tudo vai ser transformado. A gente vai tropeçar e cair? Vai. Mas as pessoas que estiverem olhando vão saber que é o Espírito Santo que está guiando, que é o Espírito Santo que está fazendo. Agora eu não posso viver, entrar na igreja e permanecer da mesma forma durante 10, 15 anos. Como pode uma coisa dessa? É a mesma coisa que eu entrar. Quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Como é que faz para mim subir de cargo? Precisa estudar, precisa ter diploma, precisa se especializar, fazer curso, formação. Então vou fazer. Vou fazer. Vou ficar na madrugada, vou acordar mais cedo, vou no final de semana. Não tem problema, nada tem problema. Nada. Se tiver uma barreira, eu vou passar por cima, porque eu preciso me dedicar àquilo. Agora Cristo. Não. Aí não. Aí, mesmo que não tenha barreira, mas vai começar a aparecer. Vai começar a aparecer. Entende isso? Precisa mudar essa mentalidade. De religioso para cristão. De religioso para cristianismo. De religioso para verdadeiro. Eu não sei, eu não posso, mas eu quero. É assim. É assim, igreja. Tem que ser assim. Porque senão, como o corpo místico de Cristo, que é a igreja, um corpo, um se movimenta, todo o corpo se movimenta. Como que eu vou me movimentar assim? O corpo anda desse jeito? Anda, se arrastando? Então eu tenho que fazer essa máquina funcionar. E como eu vou fazer essa máquina funcionar? Eu tenho que querer. Tem que estar aqui dentro. Eu vou bater nisso até você entender. Eu tenho que querer. Se eu não quiser mudança, não adianta. Não vai adiantar. E por isso que a gente bate nisso. Eu falo para as pessoas, a igreja é de Cristo.
a palavra é dele, mas eu tenho que querer. Você não está sentado aí? Então você já disse, eu quero. Então você já disse, eu quero. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas vejam mudança em mim. É chegar, não precisar do pastor ou um obreiro e ir falar, não, eu estou aqui, eu quero fazer. Tem que dar briga para fazer. Tem que dar briga para fazer. O pastor tem que falar, não tem tanta gente para fazer. Lembra de Moisés, pastor? Quando ele pediu ouro, Moisés falou, para, porque já tem muito ouro. Agora, pelo amor de Deus. Vocês entendem, igreja? Esse pastoreio, não adianta vir aqui e falar de teologia patrística, medieval, sistemática, não adianta. Não adianta. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Eu preciso aprender a servir ao Senhor. Eu preciso aprender a servir ao meu próximo. Eu preciso aprender isso com humildade, com amor. Sim, não importa se as pessoas... Vai ser difícil? Ninguém, Jesus nunca falou que ia ser fácil. Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso. Agora, porque ele venceu, a gente vai vencer? Não, não é bem assim. Isso é evangelho triunfalista. Não. Ele venceu. Eu e você precisa querer. Porque a gente senta na cadeira e pensa assim, Jesus venceu, a gente vai vencer também. E vamos que vamos. É assim. Mas não é assim. Não é assim. A Bíblia diz, quem deseja o episcopado ou episcopo, excelente obra deseja. O que é o episcopado? O bispado, que hoje nós temos como pastoreio, porque a palavra presbítero, pastor e bispo, ela se refere à mesma pessoa. Só que o bispo supervisiona, o pastor cuida e o presbítero prega. É assim que funciona. Ministérios, hierarquias, ou hierarquias funcionais que nós temos. Então, quer dizer, se eu desejo isso, eu desejo a palavra. Se eu desejo a palavra, eu desejo ser transformado. Então, é pecado eu desejar, pastor? Não, você tem que desejar. Você tem que desejar, porque é bíblico. Então, se é bíblico, eu vou desejar. Eu estou pecando? Não. Você está deixando o seu pai feliz. Você está falando, sabe? Pai, eu quero crescer. Viu como é simples? Pai, eu quero crescer. Do que você falar, pai, não quero crescer, quero ficar só aqui sentado. Quero só ficar aqui sentado. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque aqui é um quartel-general, aonde eu vou o quê? Me abastecer. Para quê? Para mim ir para a guerra. Ou nós não estamos numa guerra? Ou nós não estamos numa guerra? Ou está que nem o exército de Israel. Quando Golias vinha, o exército estava lá, parado. Estava todo mundo junto, mas ninguém se prontificava. Que mundo que assaio. Jesus está esperando eu e você dizer, que nem Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Você já pensou que a alegria do pastor? Ele ter aqui e falar, não, nem dá, se eu fazer esse convite na minha igreja, pelo amor de Deus, nem vai dar certo, porque é muita gente que quer. Não, se as outras igrejas fazem, se os outros ministérios fazem, deixa eles. Aqui, Deus colocou você aqui para fazer a diferença aqui. Então faça a diferença aqui. Mas Deus vai me levar para outro lugar. Tá bom, quando Deus te levar, aí você vai, mas agora você está aqui. Porque crente vem com cada desculpa que eu falo, Deus, me ajuda aí. Agora você está aqui. Então você sirva aqui, do jeito que Deus quer aqui. Eu canto que palaias. Mais um estudo que eu não consigo terminar, igreja. Eu acho que eu tenho algum problema, meu pastor. Quando eu estudo muito. Mas sabe, eu vou te falar, igreja, eu já até perguntei isso aí para Deus, chorando e dando risada ao mesmo tempo. Eu falei para Jesus, eu acho que o Senhor faz isso para a glória ser sua. Porque se eu desse um estudo maravilhoso, eu ia chegar em casa e ia falar, rebentei. Aí Jesus ia falar, quem rebentou foi eu. Entendeu, igreja? Quando a gente estuda muito, não sei se já aconteceu isso com o senhor, pastor, estuda muito, e vou falar, aí eu chego em casa, sabe o que eu faço? Eu testo em casa, não é assim também, eu testo em casa. Eu chego para minha esposa e falo assim, agora você vai, escuta aí o estudo. E eu vou falando tudo. Então por que você não falou lá? Eu falei, então, porque Deus queria falar outra coisa.
Agora, se eu chego em casa e não falei nada, não consigo falar o estudo, você não estudou o suficiente. Entendeu? Não estudou o suficiente, por isso que você não falou lá. Aí isso vai trazer peso. Para um pastor traz peso. Porque, Deus, eu deveria ter estudado mais. Deveria ter tido comprometimento. Eu não tive. Então lá o Senhor me salvou. Mas eu preciso estudar mais. O Senhor vai ficar me salvando toda hora? O Senhor vai ficar, sabe? Porque o Pai tem misericórdia. E isso não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Aí Ele vem e salva, Ele vem e salva. Vai chegar uma hora que Ele vai olhar para mim e para você e falar, não, vai lá, faz lá. Vai lá você. Entendeu, igreja? Mas eu e você tem que ter esse sentimento. Fazer esses testes. Faz, Deus vai te dar algo para você fazer. Que palai, Deus. Te manda, Gaia. Deus está falando com alguém aqui hoje, numa profundidade. Deus vai te dar algo para você fazer, faça com Ele. Faça coisas espirituais. Faça provas com Deus que sejam espirituais. Esquece um pouco da terra. Olha um pouco mais para o céu. Deixa o Espírito Santo ter liberdade para trabalhar na tua vida. Olhe para o teu irmão, para o teu pastor, para o teu líder, para os obreiros, para esta casa, de outra forma. De uma forma santa e sagrada. Não é púlpito que é sagrado. Não. São pessoas que Deus santifica. Pessoas que Deus está santificando para ser bênção na tua vida. Já pensou, um pastor está lá orando por você, orando. Aí Deus está lá. Hoje pegou um grupo, pegou 3 pastores, 4 pastores da igreja e está orando só por uma pessoa. Aí a pessoa chegou na casa do outro, porque meus pastores assim, porque não sei o que lá. Ué, Deus está falando, nossa, chegou 3 orações aqui com o teu nome, para ajudar você a mudar. E você metendo o pau nos meus filhos. Entende isso, igreja? Não, igreja, não é maior quem grita. Não é maior, não. Maior é aquele que se humilha, é o menor. A ótica de Deus, ela é diferente da ótica humana. A ótica humana, quem grita, quem tem, esses são maiores. Mas na casa de Deus, não. É o menor. É o que serve a todos. Fala para Deus, Deus, me ajuda a servir a todos. Me ajuda a colocar a toalha e pegar a bacia. Às vezes, quando eu vou lá na igreja dos meus primos, sabe o que eu falo lá? Outro dia eu falei para o meu primo, ele deu risada e ele falou, só você mesmo, pastor. Ele falou assim, tá vindo já, pastor? Ele falou, estou inaugurando aqui, eu quero que o senhor faça uma campanha aqui. Eu falei, já estou com a bacia. Já estou com a bacia. É assim, igreja. É assim que eu tenho que agir lá e agir aqui. Não. Independente se meu líder está certo ou não. Independente se ele está errado ou não. Mas eu não posso falar. Pode, mas tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo. Quando sua esposa está brava, gritando, você vai gritar também? Vai dar errado. Quer ver pegar ela? Eu falo, olha que coisa linda. Gritou, falou, acabou a briga. Depois eu falo, senta aqui, amor. Você viu o que você fez? Viu o que você falou? Mas também você me deixa nervosa. Então, mas precisa falar desse jeito? Eu sou teu marido. Você tem que me respeitar. E eu fiquei calado para você entender isso. Filho, vai chorar, vai pedir perdão e vai falar, não me deixa mais nervosa e eu não vou fazer mais. É assim. A pessoa, o pastor vai ficar nervoso comigo. Grita, fala, e blá, 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 blá. Tá bom, pastor. Depois ele chega, pastor, vamos almoçar? Ô, pastor, poxa, o senhor falou comigo daquele jeito lá. Estou lá para servir, para ajudar o senhor. O senhor me desculpa. Igreja, ele vai olhar e falar, nossa, que coisa que eu fiz, mano. Olha o que eu falei, mano. Para que eu agi dessa forma? Entendeu? O abraço, igreja. O abraço, o estar junto. A gente não está tendo isso. A gente está tendo mais julgar e apontar do que ajudar. Precisa parar com isso. Precisa ter essa mentalidade cristã. De almas, de céu, de união, de corpo de Cristo. De estar realmente junto. Não de boca, igreja. Não é de boca. É estar junto. É querer o bem do outro. Eu preciso pedir para Deus, Deus, eu tenho um problema. Eu não quero o bem das pessoas. Eu sou assim. Então eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Por que eu olho para as pessoas e não quero bem, quero mal? O que tem dentro de mim que está errado? A oração começou jóia.
A oração começou joia. Agora, Senhor, porque olha lá, ó, eu estou trabalhando e eu preciso de um cargo melhor, porque eu só ganho 10 mil reais e não está dando para mim sobreviver, e eu preciso para ganhar mais uns 25. Que oração é essa? Que oração? Uma vergonha. Nós estamos falando de algo que é espiritual, e os irmãos descem para a terra. Jesus, quando foi ascender ao céu, os discípulos perguntaram para ele, o senhor sabe quando o senhor vai voltar? O senhor sabe? Jesus olhou e falou, não compete-vos saber das estações, nem o tempo. O que compete? O que Jesus estava falando? Me ame, me sirva, fique junto comigo. Jesus estava falando, me acompanhe, me siga. É isso que ele estava falando. Então é isso que nós devemos fazer. Segui-lo. Eu já quero agradecer, igreja, a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?